E aí galera concurseira, vamos ver mais um videozinho hoje? Sou o professor Harrison, de língua portuguesa, trazendo mais uma dica então de português para concursos, gente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre locuções verbais. O que é uma locução verbal? É quando nós temos dois ou três verbos juntos na frase, lado a lado, mas que possuem valor de apenas um verbo. Normalmente são dois verbos com valor de um. As crianças estavam correndo pela casa. Estavam correndo, eu tenho dois verbos juntos aí na frase, né? Sendo que o primeiro verbo eu vou chamar de auxiliar e o segundo de principal. Então, estar aqui, verbo auxiliar, correndo, o verbo principal da locução. Às vezes, as locuções verbais, muitas vezes, né, podem ser substituídas por apenas um verbo. Por isso que eles têm valor de apenas um verbo, né? Então, eu posso pegar os dois verbos da locução e colocar um só. No caso, pegar o verbo principal e manter o mesmo sentido na frase. Olha só, eu poderia dizer assim, as crianças corriam pela casa. Então, em vez de estavam correndo, eu poderia dizer corriam pela casa. Vai ter o mesmo sentido. Mas, claro, às vezes a locução verbal é necessária, às vezes não dá para substituir por um verbo só. Continua tendo valor de um, mas não dá para substituir, senão altera o sentido da frase. Fechou? Então, lembre desse detalhe. Muitas vezes a locução verbal pode ser substituída por apenas um verbo. Esse verbo que vai ficar na frase é o principal. As crianças corriam pela casa. Fechou? Não esqueça que às vezes não dá para fazer essa substituição. Tá, gente? A concordância verbal das locuções verbais, como é feita? Então, gente, eu tenho, como nós vimos ali, o verbo auxiliar seguido do verbo principal. O verbo auxiliar concorda com o sujeito, no singular ou no plural. Sujeito singular, verbo auxiliar no singular. Sujeito plural, verbo auxiliar no plural. E o verbo principal, que é o segundo, vai ficar no infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo é o próprio verbo, sem mexer em nada no verbo, ele vai estar no infinitivo. Cantar, vender, partir, infinitivo. Gerúndio, quando nós acrescentamos ando, endo e indo ao verbo. Cantando, vendendo, partindo. E o particípio, acrescentamos ado e ido. Cantado, vendido, partido. Fechou? Então, o auxiliar concorda com o sujeito e o principal fica no infinitivo, gerúndio ou particípio. Olhem só o exemplo. Todos queriam saber o resultado. Querer, verbo auxiliar, saber o verbo principal. Sujeito plural, todos, por isso queriam. Então, queriam o auxiliar concordando com o sujeito no plural, saber que é o principal no infinitivo. Fechou? Um outro exemplo, os funcionários esperavam ter respostas. Esperavam o verbo auxiliar no plural concordando com os funcionários. Ter, verbo principal, no infinitivo. Então, auxiliar concordando com o sujeito, principal no infinitivo, gerúndio ou particípio. Sem mistério, temos duas observações em relação a essa concordância aí, gente. Primeiro caso, se o verbo principal for impessoal, farei um vídeo sobre os verbos impessoais em seguida, a gente explicando detalhadamente cada um deles. Os verbos impessoais ficam sempre no singular. No caso das locuções verbais, gente, lembrem do seguinte, olha só, bem simples, atenção. Se o segundo verbo, que é o principal, for o verbo haver, o primeiro tem que ficar no singular. Se o segundo verbo for o haver, no caso do verbo principal, o primeiro fica no singular. Deve haver outras alternativas. Outras alternativas estão no plural, mas o deve ficou no singular. O deve é o auxiliar, ficou no singular porque o segundo verbo é o principal, é o haver. Então, vai ficar no singular. Fechou? Dois verbos, o segundo é o haver, o primeiro com certeza deve ficar no singular. Por isso que deve e não devem aqui. Sem mistério, gente, lembre desse detalhezinho aí, cai muito em questão de concurso. Observação 2. Se o verbo auxiliar for o parecer, ocorre uma exceção aí. O verbo principal nunca é conjugado, a não ser que o verbo auxiliar seja o parecer. Com parecer pode seguir a regra geral. Todos pareciam estar confiantes. Pareciam, que é o auxiliar, concordando com o sujeito todos. O estar, no, que é o principal, no infinitivo. Mas o parecer é o único que faz o verbo principal poder ir para o plural, ser conjugado. Então, todos pareciam estarem
confiantes. Fica estranha a frase, né? Mas é correto. Pode ser usado dessa forma. Então é o único caso em que o verbo principal vai para o plural. Somente quando for o verbo parecer o verbo auxiliar. Entendido? Fechou? Vamos fazer uma questãozinha sobre locuções verbais, gente? Então, a cenário alternativo em que a locução verbal pode ser substituída pela utilização do verbo principal, sem causar alteração de sentido à frase. Então, substituir os dois verbos da locução por um só, no caso principal, mantendo o sentido da oração. Então, algo precisa ser alvo de uma avaliação profissional. Precisa ser alvo, seria alvo, será alvo. Não dá para substituir só pelo verbo ser, o sentido será alterado. B. Imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças. Vamos substituir por um verbo só. Imagens amadoras também revelam aspectos? Não, não revelam. Podem revelar. Revelarão aspectos? Não dá para substituir, porque vai alterar o sentido. Então não é essa. C. Fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo. Fotos de celular serão uma forma? São uma forma? Não dá, altera o sentido, porque elas não são, elas podem ser. Fechou? E na D. Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais. Pais orgulhosos postarão até 1.300. Peguei o postar, que é o principal, postarão. Vão postar? Postarão. Fechou o sentido, manteve o sentido, ficou a mesma coisa que a frase original, substituindo a locução verbal apenas pelo verbo principal. Mantive o tempo no futuro. Pais orgulhosos postarão até 1.300 fotos. Perceberam que aí manteve exatamente o mesmo sentido? Fechou? Então a nossa resposta é D. Já na E, a criança não queria largar o celular. A criança não largaria. A criança não largou, não largará. Não vai fechar o sentido, vai ficar diferente, né, gente? Então não pode ser substituído. Portanto, a resposta é D. Fechou? Sem mistério? Ah, gente, em seguida eu vou fazer um videozinho com os verbos impessoais, beleza? Então, gente, não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho do APG aí do lado. Na descrição do vídeo tem um link para a página no Face, para o Instagram. Vão participar, vamos entrar lá na página, no Insta, comentar, responder. No Insta e no Face sempre tem testes na segunda-feira, com vídeos que a gente responde os testes na terça, beleza? Um abraço a todos, até um próximo vídeo, gente.